15 dias eu continuo perdido. Mas pelo menos ontem eu saí para beber com os meus amigos locais e recebi meu primeiro apelido em nepalês. Hey! Jägermeister! Hello, my friend! Hey! I love you, man! Yeah! You are Dariba. You ha- Dariba! Ok. Dariba! A big family. Dariba, que significa barba de respeito. Dari é barba, Ba é pai. Pai de todas as barbas. Eu sigo me apaixonando a cada passo pelas vielas de Katmandu. Meu primeiro rolê aqui foi visitar o Swayambunats, conhecido coloquialmente como Templo dos Macacos. Foi uma subidinha cansativa, mas um bom treinamento para Everest. It's wonderful. São 20 minutos de caminhada do centro turístico de Tamel até o lugar do templo, a colina mais alta da cidade. É agora que eu começo a assassinar pronúncias e falar de coisas profundas de forma superficial. Segundo o mito de fundação de Katmandu, o vale todo era um lago enorme, com uma super flor de lótus no meio. Aí colou Manjushri, o Bodhisattva da sabedoria. Um Bodhisattva é um budista que atingiu a iluminação, mas por ser um cara muito parça, ao invés de ir para o Nirvana, ele decidiu ficar na Terra e ajudar as pessoas aqui a atingirem o mesmo nível de elevação. Manjushri, que era o Bodhisattva da sabedoria, quis abrir um caminho para os humanos poderem fazer uma peregrinação e ver essa flor. E ele viu que o vale ia ser um lugar perfeito para se construir uma cidade. Então ele foi lá e abriu um rego na borda do lago para a água vazar. Esse rego hoje em dia são as cavernas Chovar. Esse rego hoje em dia são as cavernas Chovar. Aí ele começou a transformar a flor numa colina para fazer um templão. Só que ele não podia deixar o cabelo crescer nessa época. Mas ele deixou. Aí ficou cheio de piolho. Os piolhos cresceram e quando a colina ficou pronta se transformaram nos adoráveis macaquinhos de Swayambunats. Chegando mais perto eu já pude ver alguns dos bichinhos adoráveis, ou assustadores, dependendo da sua opinião. Você não acha macacos um pouco sinistros? Nem deu tempo de pensar no alinhamento dos macacos na hora, porque, manos, olha o tamanho dessa escada. Ela tem 365 degraus, um para cada dia do ano. Toda manhã, centenas de monges budistas e alguns peregrinos hindus sobem isso tudo para rezar. É muito degrau. Enquanto eu subia, a minha companhia eram grifos, pavões, cavalos, elefantes e leões. Depois de subir, eu peguei o meu ingresso na bilheteria, vi o caminho que eu já tinha feito e lembrei que ainda não estava nem perto do topo. Quando eu tô quase chegando, passa essa mina com roupa de corrida, atinge o topo antes de mim e desce fazendo a Rock Balboa. E eu morrendo. Rastejando até o topo, eu dou de cara com essa Vajra gigantesca. A Vajra é tipo uma arma sagrada que mistura uma massa com um bastão. Ela simboliza, assim como seu nome, as propriedades do relâmpago, que é a força irresistível, e do diamante, que é ser indestrutível. E atrás dela, a magnífica estupa de Swayambunats. Essa estupa comprovadamente tem 1500 anos, mas eles acham que ela pode ser até mais velha. Macaquinhos, macaquinhos, macaquinhos. Aí eu fui me afastar para ter uma vista melhor e eu vi que há animais de todos os tipos junto com os macaquitos. Cães, gatos, vendedores e até pássaros. Todos livres. Bom, talvez não os vendedores. De longe eu pude ver a estupa melhor. Acima da saia branca, os olhos de Buda observam as 4 direções, representando sabedoria e compaixão. O número 1 é desenhado entre eles como se fosse um nariz. Em cima de cada par há um terceiro olho, que emite raios coloridos quando o Buda vem rezar aqui. Isso é para chamar a atenção dos seres celestiais, para que eles possam vir ouvir suas preces, se interessados. Os seres do submundo não podem colar, mas os raios aliviam o sofrimento deles. Coloridas, também, são as bandeirinhas que estão por todos os lados com preces. Outra coisa que está por todos os lados são as evidências do terremoto, ainda danificadas, depois de 1 ano. É muito triste. Dei umas giradas nas rodas de oração, que são cravadas com mantras, e quando nós as rodamos, temos o mesmo efeito de como se estivéssemos falado em voz alta. Enquanto escurecia, me aproximei da beirada e vi que lugar incrível e maravilhoso estava diante de mim. Lá, ali no horizonte, já se avultava imponente a montanha. Logo menos. E vi também que é triste perceber que a mesma civilização brilhante que constrói essa maravilha e vive nessa cidade linda, já foi consumida por males como poluição e lixo por todos os lados. A noite chegou e os macacos começaram a ir para suas árvores, aparentemente sinistros. Aqui está a Red e o Raul, as primeiras participações especiais do Wonderful, dando as suas opiniões sobre macacos. Por que você tem medo dos macacos? Porque macacos
são um lembrete de toda a natureza horrível que a gente tenta superar. E eles têm mãozinhas sinistras. Are you afraid of monkeys, Raul? Yes, lot. They freak you out as well. Pardon? The monkeys freak you out? Yeah, I think they are really dangerous. Eu, por outro lado, não sinto isso. Na minha opinião, as piores coisas da nossa natureza foram infinitamente potencializadas depois, com tecnologias e dinâmicas sociais que permitiram que as nossas mãozinhas fizessem mal numa escala muito maior ao nosso mundo e uns aos outros. É como se tivéssemos descido uma escada gigantesca em direção à escuridão. Mas há luz no fim dessa escada. Eu vejo vocês na estrada. It's wonderful. Ei, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje a gente ouviu uma música tradicional nepalesa de Kotumba, uma vilazinha aqui perto. E o que vocês pensam dos macaquinhos? Eles incorporam tudo que tem de pior na humanidade? A humanidade ficou pior depois? Ou você não tá nem aí pros macacos? Dá a sua opinião aqui nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo, daqui a alguns dias. Não se esqueça de assinar o canal e compartilhar no YouTube. Namastê!